Olá pessoal, voltando aqui com o nosso vídeo 4, né? Vamos fazer a parte 2 do nosso vídeo anterior, que era sobre a base fundamental aí do raciocínio urgência e emergência. Meu nome é Roger Roncone, visita lá o nosso Instagram se você está chegando agora, vira aí o seu celular para ter acesso aos detalhes. Nesse vídeo aqui a ideia é continuar o anterior e mostrar uma característica aí específica. Antes eu falei que o nosso raciocínio básico de urgência e emergência estava relacionado com a proporção de risco-benefício. E você deve ter notado no vídeo anterior que não houve em nenhum momento uma aplicação de ausência de risco, porque não há 100% de segurança, ok? 100% de segurança é uma situação que não existe. Não há uma medicação sem efeito colateral. Não há um procedimento sem algum efeito colateral, alguma resposta, né? Dentro da física não há nada, nenhuma ação sem uma reação proporcional e oposta. Então, basicamente, não há 100% de segurança. Eu mostrei a aplicação do conceito de primeiros socorros na regra fundamental de manter a vida como base e o conceito de emergência aí sendo aplicado mais uma vez. E aqui eu mostrei os níveis de evidência, né, o nível A, B e C, que são níveis extraídos da pirâmide da medicina baseada em evidência, e a questão do nível B randomizado, o nível B não randomizado, o nível C com dados limitados e o nível nível C através de opiniões de especialistas. Mostrei aqui a pirâmide da medicina baseada em emergência, né? Baseada em evidência, desculpa. E possivelmente eu tenha falado aí uma coisinha errada no vídeo anterior quando eu citei aqui estudos não controlados. Então, errata, leia-se estudos controlados. Bom, aplicando o conceito de zona fria, zona morna e zona quente para isso daqui, os conceitos de zona quente, zona morna e zona fria, que são sinônimos, zona verde, amarela e vermelha, e que são sinônimos dizer que é uma área de segurança relativa, uma área de risco absoluto, é uma metodologia, digamos assim, didática, aplicada em várias áreas do conhecimento dentro da grande área que é a segurança. Todas as vezes que eu falar segurança sozinho, eu me refiro a uma área muito ampla, pode ser segurança pública, segurança privada, segurança nacional, segurança do trabalho, pode ser um monte de coisa. Mas segurança, né, essa palavra, ela tem algumas coisas em comum para todas as suas sub-áreas. Uma delas é essa, que é a questão de segurança em zonas, né? É importante a gente definir que não há um limite específico, um limite bem definido entre o que é uma coisa e outra. Entre esses espaços pode haver aqui barreiras arquitetônicas, isso aqui pode ser em campo aberto ou em campo fechado, pode ser em áreas urbanas ou em áreas rurais, pode ser em área de selva. Então cada área de aplicação tem a sua característica específica, né? A gente só faz uma determinação aqui de maneira bem didática mesmo. Uma aplicabilidade disso daqui é, por exemplo, aqui é uma questão de incêndio. Então a gente diz onde teve o princípio de incêndio, esse fogo aqui está se perdendo o controle. Então aqui eu tenho uma área de risco absoluto, né? Aí quando eu falo em risco absoluto, não importa qual é a causa, eu sugiro que você pense assim: risco absoluto à vida e à integridade das pessoas. Então essa área é uma área que oferece risco absoluto à vida e à integridade das pessoas que aqui estiverem. Não importa se de repente tiver alguém aqui combatendo esse fogo, tá? Essa continua sendo uma área que oferece risco iminente à integridade e à vida de quem estiver aqui. Aqui é uma área de relativa segurança. Ela é relativa porque nesse ponto eu posso perder a segurança a qualquer momento, né? E a última área, que é uma área de relativa segurança, é o que aqui a gente chama de ponto de encontro, né? Então aqui seria a representação de um plano de abandono, né? Então as pessoas estão abandonando uma edificação. Aqui de repente é um brigadista dando orientação. E aqui é uma área em que eu não posso ficar, né? Aqui é risco iminente. Imaginando uma vítima nessa situação aqui, por exemplo, o pensamento daquela ordem de raciocínio que eu comentei é: o que é que vai matar essa vítima, né? Então nesse momento aqui é a asfixia, aqui possivelmente tem fumaça, é uma área de insegurança, pode ter desabamento, pode ter o próprio fogo entrando em contato com a pessoa. Então aqui no caso um procedimento de extricação de emergência é indicação absoluta, né? Mesmo que a vítima tenha uma fratura, por exemplo, imagine aqui uma fratura de membro inferior, tá? E ela está nessa cena. Não há indicação de imobilização dessa fratura aqui nessa área. Eu teria que fazer a extricação dessa vítima dessa área
porque eu estou tentando atender o primeiro objetivo de primeiros socorros. Essa área é risco iminente para os dois, tanto para a vítima quanto para aquele que está se propondo a ajudá-la. Nesse caso aqui poderia ser um brigadista, né? E aqui um outro brigadista fazendo um controle. Imaginando que isso seja um princípio de incêndio, né? E não incêndio. Então é uma das formas de aplicação. Explicar por que a extricação de emergência ela passa a ser recomendação sobre uma estabilização de uma provável fratura, por exemplo, quando o local oferece risco iminente à vida e integridade das pessoas que ali se encontram. Poderia ser uma situação com atiradores ativos, né? Por exemplo, aqui uma ação terrorista aqui, ó, com atiradores ativos, em que o objetivo deles é o maior número potencial de vítimas aqui, né? Então eu já tenho vítima nesse ponto, uma vítima nesse ponto, e eu posso ter ou não resposta contra a ação. Então aqui seria uma área de risco absoluto, aqui uma área de relativa segurança e aqui uma área de segurança. Evidentemente que existem proteções arquitetônicas entre essas áreas, isso daqui não é necessariamente um oval nem circular, isso daqui depende do ambiente, como eu comentei anteriormente. Mas para a área de medicina de combate, por exemplo, essas três áreas, elas são exatamente os conceitos das três áreas das fases do TCC ou do TCCC, né? Então, isso daqui seria uma zona de cuidado sob fogo, de care under fire. Isso daqui está representando o que seria o Technical Field Care, então um atendimento numa área de relativa segurança. Veja que ele foi posicionado entre uma área de relativa segurança para uma área de segurança, e aqui uma área de evacuação, né, de área de segurança para retirada de pessoal. A mesma coisa se aplicaria para o TECC, né? Aqui é uma área de ameaça direta, isso daqui representa a área de ameaça indireta, né? Há alguma forma de barreira de segurança relativa, e isso daqui seria uma área de segurança, uma área de extração, de evacuação. Então esse conceito de segurança em áreas também dá para ser aplicado em todas as áreas de segurança, e partem de um mesmo raciocínio com relação a risco-benefício, né? Então, ficar aqui, por exemplo, para atender uma dessas vítimas, é risco iminente, é fato que o cara vai morrer. Então, é por isso que a gente faz nessa fase somente a extricação de emergência até uma área de relativa segurança, para praticar algum tipo de atendimento, se necessário, e depois para uma zona fria. Então, é a mesma relação. E é importante pensar que não há como resolver completamente alguns problemas, atenuar impacto e algum resultado positivo. Por exemplo, dentro de área da saúde, duas coisas bem distintas. Dentro de ergonomia, tem certos problemas ergonômicos que a gente não consegue resolver, a gente diminui o risco. Então, por exemplo, o risco é alto, se eu consigo diminuir o risco para moderado, já é um resultado positivo. A mesma coisa é o número de vítimas. Nessa ocorrência com atiradores ativos aqui, ó, se eu tenho uma ocorrência com atirador ativo, é praticamente certo que eu vou ter vítimas. Entendeu? O objetivo das ações, dos nossos planejamentos, é reduzir o número de vítimas, número 1, e reduzir o impacto sobre essas vítimas que forem causadas. Surge uma implicação em várias situações. Eu posso aplicar esse conceito numa extricação de emergência em caso de incêndio, posso aplicar isso numa extricação de emergência em trauma, por exemplo, um veículo, uma vítima de trauma que está pegando fogo. Eu posso usar na extricação de emergência em ambiente de confronto para medicina de combate. Eu posso aplicar no próprio conceito da aplicação de torniquetes e técnicas de controle de hemorragias, e também quanto ao preenchimento de lesão, né? O controle de hemorragias através de preenchimento de lesão e uso ou não de substâncias hemostáticas, né? Qual que é o meu primeiro objetivo? É controlar a hemorragia e não deixar a vítima morrer. E aí surge agora aqui uma questão com relação ao que eu chamo de planos de prevenção e planos de resposta. Basicamente, plano de prevenção é um plano de prevenção para não acontecer alguma coisa. Ou seja, plano de prevenção é aquele que eu faço para que alguma coisa não aconteça. Plano de resposta seria o meu plano B, né? Que pode ser B1, B2, B3, B4, seria o plano de resposta. Partindo do pressuposto que esse falhou, eu preciso ter um plano para responder à falha daquele primeiro. E para quem estudou o PHTLS, isso daqui é a matriz de Haydon, né, que separa o trauma em pré-evento, evento e pós-evento. É a mesma coisa, só que pré-evento e evento consistem em uma estratégia preventiva e o pós-evento consiste em uma estratégia de resposta. E aí surge agora aqui a questão da expressão pronto emprego. Tá?
o que seria pronto emprego, né? Pronto emprego é uma expressão que nessas áreas eu vou dizer que esses 3 elementos aqui assume-se o mesmo pressuposto. Um extintor de incêndio, uma arma para defesa e um torniquete são elementos de pronto emprego. Eu não posso ter um extintor de incêndio trancado no almoxarifado. Ele perde a sua função de resposta. Aqui, ó. Eu não posso ter um torniquete lá no meu carro, se eu não estiver no carro. Ou seja, ele perde a sua função de resposta. Eu preciso desse torniquete comigo. E eu não posso ter uma arma para defesa trancada. É a mesma coisa, ela perde a sua função de resposta, né? Uma vez uma professora perguntou se eu achava que numa escola deveria ter gente armada. Minha resposta evidentemente foi sim. A próxima pergunta dela falou assim: você acha que vai dar tempo, se alguém entrar numa escola atirando, do professor ir lá no armário buscar a arma dele para reagir? A minha resposta foi: agora nós temos um problema conceitual, né? A arma no armário é arma de colecionador, né? A arma de defesa, de resposta, é a arma que fica na cinta. Então, a gente tem aqui 3 elementos que se associam a esse fator pronto emprego. Uma questão que eu coloquei uma vez num determinado plano foi: eu tenho um torniquete que fica lá no meu carro, e eu trabalho numa dada edificação que tem uma distância de 200 metros do meu veículo. Se acontecer alguma coisa com hemorragia severa lá dentro, não dá tempo de eu largar a vítima para buscar o torniquete. Ou seja, eu não vou usar o torniquete nessa hemorragia, a não ser que alguém vá buscar para mim. Ou a não ser que alguém inicie alguma técnica de controle enquanto eu vou buscar o torniquete. Ou seja, ele perde a sua efetividade. Eu poderia desenhar aqui um desfibrilador também, né? Um desfibrilador, antes de 5 minutos, chegando na cena aqui, ele tem função. Depois de 5 minutos ele perdeu a sua função. Então é outro elemento de pronto emprego. Então a ideia é aplicar esse conceito para todas as áreas que envolvem segurança, especialmente aí para as áreas que se referem ao atendimento pré-hospitalar de emergência. Qualquer pergunta me manda aí, a gente vai continuar com essa série de hemorragias, agora entrando numa questão de fisiologia relacionada aos sistemas envolvidos na hemorragia. Fica atento às atualizações e a gente vai se falando. Valeu!